Shema Yisrael Amona Olá, queridos, a paz do Eterno. Que o Eterno venha nos abençoar em nome de Yeshua Mashiach. Lucas 3, versículo 8 é o tema da nossa mensagem: frutos válidos. Diz assim o texto: produzi, pois, frutos válidos para o retorno. Não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Bom, João está batizando no Rio Jordão e ele diz às multidões que saem para imergirem por ele: raça de víboras, quem vos preveniu a fugir da chama que vem? Bom, João começa no capítulo 3, começa a anunciar essas palavras. E eu quero basear aqui a mensagem hoje sobre os frutos válidos, ou em outras versões, frutos dignos de arrependimento. Eu estou usando a versão do André Choraque. Bom, frutos válidos. Deem frutos válidos para o retorno. Acontece que muitos já se sentiam salvos porque eram descendentes de Abraão. Por isso ele cita: não comeceis a dizer em nós mesmos: temos por pai Abraão. Porque ser descendente de Abraão não significa ser um tzadik. Ser um descendente de Abraão não significa ter o nome escrito no livro da vida. Eu posso ser descendente de Abraão e não servir ao Deus único. O fato de ser ou não ser, isso em si não vai significar que eu serei alguma coisa, né? Então aqui o João, ele está dizendo para os sacerdotes que iam ali ser imersos, que eles tinham que dar frutos válidos, frutos que mostrassem o arrependimento deles, o retorno. O retorno é uma ação, é um posicionamento. Não basta vocês se vestirem de sacerdotes, não basta vocês dizerem: somos descendentes de Abraão. Isso não. O retorno é para todo mundo. O retorno é para todos, inclusive os descendentes de Abraão. Bom, nós vemos Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaf. Quem foi Jacó e quem foi Esaú? Ser descendente não significa nada se não tiver a fé e a emuná de Abraão. Ter a fé de Abraão, viver nas mitzvot, isso é uma coisa. Mas só ser descendente não, sem mandamento, sem retorno, não significa muita coisa. Bom, o que a gente pode extrair desse texto que eu li para os irmãos? Primeiro ponto: nos analisarmos se os nossos frutos são válidos.
Porque às vezes a gente está numa vertente religiosa, numa denominação, estamos praticando coisas, estamos fazendo coisas. Mas será que são válidas como techuvá? Será que eu frequentar 3 vezes na semana uma determinada religião, isso significa frutos válidos? Será que eu ir em todas as festas que a igreja produz? Será que isso é frutos válidos? Isso é algo para pensarmos. Será que botar a camisa da mocidade, estar nos domingos cantando com o grupo, ter uma carteirinha, isso significa frutos válidos? São ações ou não são? São. Eu estou fazendo algo. Mas será que são válidos como para techuvá? Para o retorno à presença do Eterno? Eu posso praticar muitas coisas que não são válidas para techuvá. Então o que é válido para techuvá? São ações que correspondem que eu estou realmente na techuvá. Esse é o foco aqui. E o que mostra que eu estou na techuvá? Estudar as escrituras. Estudar as escrituras é um ponto importante, é um começo. Estudar os mandamentos e começar a praticá-los. Fazer de tzedakah, estender a mão para o próximo. Ser uma testemunha da fé monoteísta, citar o Shema todos os dias. Honrar meu pai e minha mãe. Não usar o nome do Eterno em vão. Cumprir os mandamentos que demonstre que eu estou num caminho de retorno. Retorno depende de cumprir ações válidas. Bom, às vezes você está numa determinada religião que te manda um homem raspar a barba, usar terno e gravata. São ações, mas são válidas para techuvá? O que a techuvá quer de você, meu irmão? O que a techuvá quer de mim? É o que a gente precisa pensar, analisar. A techuvá quer que eu tema o Eterno, que eu sirva a Ele como o único Elohim. Eu não creio em deuses, eu creio em um único Deus. Eu oro a esse único Deus. Eu faço bem para o meu próximo. Eu cumpro os mandamentos válidos. Porque às vezes a gente está cumprindo coisas durante a vida inteira. Vou organizar a festa da igreja. Vou fazer as camisetas personalizadas. Vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas será que são ações válidas? Frutos aqui são ações. Então eu posso dizer ações válidas para a minha conversão? O que envolve a minha conversão? Perdoar meu próximo, pedir perdão, confessar os meus pecados, reconhecer que só existe um Deus, amar o meu próximo, amar o Eterno, orar a esse Deus, servir a esse Elohim com a minha vida, com os meus recursos. Então, fazer techuvá são ações, e ações válidas. Eu vivi muitos anos na religião e fiz coisas para a religião, mas muitas coisas que eu fiz eram coisas para a religião, não eram ações válidas para Deus. Existe algo importante que precisa ser analisado. Eu vou fazer algo, eu preciso entender por que eu estou fazendo algo, ou para quem que eu estou fazendo, qual é o objetivo disso. Se eu visito um hospital para visitar um doente, eu estou fazendo uma ação boa para o próximo?
eu estou demonstrando frutos válidos. Quando eu estendo a mão para a viúva para ajudá-la, para um órfão, eu estou dando frutos válidos. Quando eu cito Shema, reconhecendo a unidade do Eterno, que Ele é um, a minha fé monoteísta, frutos válidos. Quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu sou justo no meio da sociedade, pago os impostos, faço o correto, quando eu ajudo os fracos, quando eu intercedo por todos, estou dando frutos válidos. Quando eu me afasto da idolatria, quando eu mudo a minha alimentação, eu não como mais comida que não seja kosher, eu como comidas permitidas pelo Eterno, que o Eterno diz coma. Aqui ele disse não coma, eu não ponho nem a mão. Eu não me envolvo com a idolatria, eu me afasto, começo a me afastar de tudo que aborrece o Eterno. Eu estou dando frutos válidos. E aí requer que cada um pense, analise, será que os frutos meus durante a minha caminhada de fé foram válidos? Qual é a porcentagem que eu tiro de coisas válidas, de coisas que foram simplesmente ações, mas que não tinham validades no requisito da Teshuvá? Quer dizer que muitas das vezes você faz coisas, você às vezes se emprega muito para aquilo, você se interessa, você faz muita coisa, mas será que essas ações estão sendo feitas com objetividade correta e, é claro, estão tendo validade? Né? Eu me lembro de Mateus capítulo 7, versículo 21. Muitos naquele dia hão de me dizer, em teu nome profetizei, curei, fiz milagres, expulsei demônios. Mas o que Yeshua vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São duas coisas interessantes que a gente pode analisar. A anomia é uma prática contra os mandamentos do Eterno. A anomia, no grego, nomos é lei. A partícula A é não lei. Só que, por um outro lado, você vê que Yeshua vai condenar pessoas que, por um outro lado, praticaram coisas também. E aí entra a questão. O que deve ser praticado de verdade e que vai ter validade no mundo vindouro? O que eu estou praticando que não vai ter validade? Então, às vezes, a pessoa está praticando muitas coisas, mas será que essas coisas são válidas? Porque Yeshua disse que vai condenar um grupo de pessoas que viviam contra as leis do Eterno, mas que praticavam outras coisas que achavam ser benéficas e ações para o Eterno. Mas o Eterno vai dizer, as ações que eu queria que vocês tivessem eram em favor da lei, da Torá, das minhas mitzvot. E muitas pessoas acham que estão correndo o mundo pregando o Evangelho, mas às vezes pregam o Evangelho sem lei, pregam o Evangelho sem a Torá. Às vezes pregam o Evangelho sem o Shema Israel. Às vezes pregam o Evangelho sem as leis kosher, as leis alimentares. Às vezes pregam o Evangelho sem lei. Será que vai ter validade isso se o próprio Mashiach disse que vai lançar fora os que viviam trabalhando contra a própria lei do Eterno? Então veja, pessoas que tinham ações, pregavam, faziam cruzadas, faziam grandes movimentos, levavam massas para dentro do estádio de futebol, mas que Yeshua vai dizer, essas ações não foram válidas. Por que elas não foram validadas? Porque as reais não eram praticadas. Então você tem que olhar na sua vida, meu irmão. Será que o que eu estou praticando é válido? Está tendo validade? São só ações como a palha que será queimada pelo fogo. Será que a minha construção está sobre a rocha? Sobre o firme fundamento? Ou o que eu estou fazendo não vai adiantar muita coisa? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Pense nisso. É muito bom nós analisarmos a palavra. João Batista está pregando para judeus, conhecedores da lei, homens que se vestiam com talit, tzitzit, homens que oravam. Mas o que João está dizendo? Olha, frutos dignos. Não que não seja certo se vestir como um judeu.
A questão aqui não é essa, mas o objetivo principal, que é cumprir a vontade do Eterno, tem que ser primordial na vida de todos nós. Eu não sou contra fazer avivamentos, eu não sou contra fazer grandes reuniões. Não, a questão aqui não é essa. A questão é, o que eu estou praticando tem peso na balança? Às vezes você está fazendo muito, produzindo muito, e não está produzindo nada. Como é que pode eu produzir muito, produzir nada? Às vezes o volume de trabalho é muito, mas às vezes a produção não é boa. E é isso que o Eterno quer. Frutos bons. Não adianta meu pé de coco que eu tenho ali dê muito coco, se 2 só tem água e 2 só tem coco, né? Então eu tenho um pé de coco aqui que quando eu abro ele, às vezes só tem 2 cocos. Não produzem muito, mas quando eu abro, a água é docinha. Já tirei várias vezes ali coco, ter 2 só, mas a água com água e água docinha. Agora, o que adianta eu ter um pé de coco cheio de coco, quando eu abro só tem 2 com água, e tenho 20 e 30 que vai para o lixo, porque não serviu para o objetivo que era para servir. Então, veja a importância de estarmos fazendo as coisas certas, do jeito certo. Não adianta só eu fazer, eu tenho que fazer certo. Eu vou dar um exemplo aqui para finalizar a nossa mensagem. Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, eles tinham que queimar incenso, permitido que o Eterno mandou eles queimarem, no momento do culto que o Eterno determinou. Chegou um dia lá que eles tomaram um pouco de vinho, por isso que o Eterno proíbe o sacerdote na hora do turno tomar vinho. Tomaram o vinho e foram pro Mishkan, pro tabernáculo, e lá entraram, acenderam um fogo de uma outra origem, não aqui, da forma que tinha que ser. Eles estavam produzindo, eles estavam fazendo, mas da forma errada. Eles estavam até acendendo um incensário, mas não com a objetividade que o Eterno deu, do jeito que o Eterno determinou, da forma exata que ele disse que tinha que fazer. Então não adianta você acender o seu incensário, não adianta você colocar fogo no altar, se é um fogo que o Eterno determinou. Tem que ser do jeito que ele determinou. Então o frutos válidos é o que? Da forma que o Eterno quer, do jeito que ele quer, não do meu jeito. O que adianta eu abrir uma igreja sem a orientação do Eterno? O que adianta eu abrir uma igreja, pode ser que dê muita gente, se eu não estou fazendo a vontade do Eterno? Porque se eu fizer a vontade do Eterno e ensinar o que o Eterno me manda fazer, eu vou ter 8 membros. Mas se eu fizer do meu jeito, eu vou ter 500. Eu estou produzindo, mas não válido. Porque o que eu tenho que produzir é do jeito que ele me deu. Mas se eu fizer do jeito que ele me deu, eu vou ter só 8 membros. Se eu começar com esse papo de lei, com esse papo de comida coxa, eu vou ter só 8 membros. Mas essas são as ações válidas. Mas o que adianta eu tentar eu mesmo fazer o meu incensário, colocar o meu próprio fogo e ter 1000 membros? São frutos válidos? Não são. São ações. Vai dar trabalho. Eu vou ter movimento de pessoas, vou ter muita oferta, mas não vai ser válido, porque não é do jeito que o Eterno determinou. Então é melhor você ter 8 membros, 5 pessoas como discípulos, do que você ter uma multidão fora do objetivo que o Eterno determinou. Por isso Yeshua andava com 12. Mas muitas pessoas seguiam ele. Mas na hora da luta, da adversidade, quantos ficou com ele? Quantos foram até a morte com ele? Então é isso que nós temos que analisar. Colocar na balança. Nós mesmos podemos analisar o que nós estamos praticando. E o que nós estamos fazendo é coerente ou não. Que o Eterno venha abençoar vocês nesse momento. Em nome de Yeshua. Você foi edificado com a mensagem, compartilhe para os seus amigos, seus irmãos, e que assim o Eterno faça a sua vontade em nossas vidas. Vamos dar frutos válidos. Amém? Que o Eterno nos abençoe.